E hoje, como é o nosso primeiro programa de 2026, eu queria trazer uma mensagem também ainda mais interessante, muito ainda mais profunda de tudo aquilo que a gente ouve aqui todos os sábados. Eu sempre gosto de relacionar as nossas reflexões como reflexões dentro da ciência, dentro da palavra de Deus, porque se a ciência disser e não tiver base bíblica, eu nem falo aqui, porque eu não vejo sentido. Certo que Deus não condena a ciência, Deus não condena a medicina, Deus deu sabedoria ao homem para que exatamente acontecesse essas descobertas que hoje nós estamos vendo aí a todo instante. Tantas descobertas maravilhosas, encantadoras. E a cada dia que nós ouvimos falar de descobertas na ciência, nós temos a plena convicção de que Deus está ali, sabe? Em cada detalhe, em cada acontecimento, em cada descoberta. Isso é tão maravilhoso que, às vezes, quando eu estou estudando um pouco sobre essas descobertas, sobre a profundidade da ciência, eu normalmente me emociono. Porque a própria ciência prova a existência de um Deus poderoso, de um Deus que está acima de todas as coisas, de tudo e de todos. Isso é maravilhoso, não é verdade? A gente não sabe nem definir em palavras. Eu tive lendo essa semana sobre a história de Jonas. Vocês conhecem a história de Jonas? Eu acredito que sim. Todo mundo conhece que Jonas era um profeta de Deus. E engraçado, assim, interessante, é que ele tinha intimidade com Deus. Porque conversava assim, parecia que estava conversando com um amigo, uma pessoa conhecida ali presencialmente. E Deus simplesmente pediu que ele fosse lá em Nínive para dizer ao povo, para pregar ao povo e dizer que se arrependessem dos seus pecados, das seus inúmeros erros, porque a cidade de Nínive era uma cidade altamente pecaminosa, era cruel demais, chegava a ser cruel mesmo. E Deus quis dar uma chance. Sabe, Jonas não ligou muito para a ordem de Deus, não. Isso é um resumo da história de Jonas. Porque se você não conhece, vá lá na Bíblia, no livro de Jonas. É um livro pequenininho, ele deve ter só 3 ou 4 capítulos. Muito rápido você lê. Acho que você vai conseguir ler ele em 10, 15 minutos, talvez no máximo. Mas é muito interessante. E dentro dessa história de Jonas, é incrível como a gente tira tantas lições. Normalmente a gente vê pregadores falando sobre a desobediência de Jonas. Deus mandou ele pregar em Nínive, ele simplesmente não atendeu e ele foi para outro local. Ele não quis atender ao mandado de Deus. Mas não é exatamente essa lição que eu estou querendo passar aqui para vocês hoje. Eu queria trazer um tema bem interessante, que é aprendendo com a tempestade. Você sabe que quando Jonas estava no barco, ele foi simplesmente lá para o porão, foi dormir bem sossegado, e chegou uma tempestade muito grande. Essa tempestade estava realmente para derrubar aquele barco, para afundar aquele barco. E o comandante ficou bem preocupado e querendo salvar a tripulação, querendo salvar o povo. Ele precisava fazer algo para salvar as vidas que estavam ali. Era sob a sua responsabilidade. E o que foi que ele fez? Pediu a todo mundo que jogassem as bagagens, que jogassem todos os materiais que estavam ali no barco, e ficando um pouco mais maneiro, provavelmente o barco não afundaria. Jogou tudo, jogou todas as cargas, para ficar mais leve. Agora, trazendo aqui para a nossa vida, será que era mesmo necessário jogar todas aquelas bagagens? Será que o problema eram as bagagens?
Aquela tempestade não era forte o suficiente para derrubar aquele barco, afundar aquele barco, mesmo sem as bagagens? Às vezes, presta bem atenção nessa mensagem, presta bem atenção. Às vezes nós achamos que sabemos onde está o problema ou a causa da tempestade que estamos enfrentando. Às vezes eu penso, não, estou passando aqui por essa tempestade, por esse problema na minha vida, deve ser isso. Você fica achando, os achismos, que é aquele certo problema ou aqueles certos problemas que estão querendo lhe derrubar, estão querendo lhe matar, lhe derrotar. E nem sempre é. Por exemplo, a gente pode estar num relacionamento, por exemplo, e achamos que é aquele relacionamento que está atrasando a nossa vida. E não é. Acabamos o relacionamento e os problemas continuam. Às vezes podemos achar que é um emprego. Não, esse emprego não está me trazendo coisas boas, não está me edificando. Aí vai nós pedir as contas daquele emprego. Mas também não era o problema, ou não era a causa. Podemos achar que eu fiz um investimento em um empreendimento e de repente está atrasando a minha vida, também vou acabar com esse empreendimento. Acaba o empreendimento. Também as causas ainda não foram resolvidas porque você simplesmente jogou fora. Não eram esses os problemas. Não eram essas cargas que você jogou aqui, que você acha que eram as cargas pesadas na sua vida, que estão ainda fazendo tempestade na sua vida. Pode ser tantas coisas, mas até descobrirmos a verdadeira causa de não avançarmos, de não prosperarmos, vamos jogando algumas coisas fora, vamos perdendo algumas coisas ao invés de ganharmos. Quando o comandante já tinha jogado tudo fora, quer dizer, jogou as malas das pessoas, talvez com roupas, talvez com algum material de suma importância, mas tinha que jogar porque era material. Era melhor jogar o material do que perder a vida, não é verdade? O comandante fez muito bem, ele fez muito bem, mas não era não eram esses os problemas. O comandante começou a ficar mais preocupado. Vamos morrer. O que está causando isso? Começaram a clamar a cada um os seus deuses e nada. Quando o comandante vai até o porão, de repente, talvez ele deu assim um certo estalo na sua cabeça e resolveu ir até o porão. Ele vê Jonas. O Jonas simplesmente dormindo. Jonas, ele era o verdadeiro problema daquela situação. E ele acorda, cara, o barco aqui para afundar e você simplesmente dormindo? Quem é você? Qual Deus que você serve? Estava todo mundo tão sufocado, tão preocupado, tão desesperados, que os deuses deles não estavam atendendo aquele problema. Ele resolveu lá e perguntar. Às vezes, aquilo que nos destrói, aquilo que está nos destruindo por dentro, nem sempre está na nossa frente. Nem sempre. Às vezes, está no oculto, está no porão da nossa memória, bem escondido. Pode estar no porão do nosso coração, pode estar no porão da nossa alma. Pode estar no porão, lá dentro da minha mente. Porque Jonas estava escondido. E quando o comandante foi em busca, ele encontrou o problema. E sabe o que foi que o comandante pensou? Porque Jonas se acusou logo, eu sou o problema. Ele foi tão sincero nesse momento, ele disse, eu sou o problema. O comandante em nenhum momento pensou em jogá-lo fora. Poxa, o comandante pensou,
Se tudo isso que está acontecendo é por causa deste homem, então o Deus dele é muito poderoso. Se nós jogarmos esse homem fora, ele vai nos destruir. O Deus dele vai nos destruir. Mas Jonas, pelo menos nesse momento, ele foi super consciente e disse: eu sou o problema, me jogue fora. Porque a gente precisa agir. E foi exatamente o que o próprio Jonas pediu ao comandante: me jogue fora. Amados, toda tempestade, situação, problema, guerra, quer nos dizer algo. Então, a pergunta que eu faço aqui: quem eu preciso tirar do meu barco para acalmar a minha tempestade? Voltando aqui para o coletivo, quem nós precisamos tirar do nosso barco para que essa tempestade da nossa vida seja acalmada? Nós podemos ter vários Jonas na nossa vida. Pode ser um Jonas no relacionamento, pode ser um Jonas de um emprego, pode ser tantos tipos. Muda aí o nome do Jonas e coloca aí, procura na sua memória quem é esse Jonas que está causando a tempestade da tua vida. Ficar jogando certas coisas desnecessárias não resolve o problema. Isso simplesmente só vai se estendendo o tempo da tempestade se acalmar. Porque a gente não sabe o que está jogando fora. Pode ser até coisas preciosas. Será? Talvez naquelas malas tivessem tantas coisas preciosas, não é verdade? Talvez tivessem algumas peças de ouro, roupas, né, de alto preço, não sei. Mas tiveram que jogar fora, porque ou era o material ou era a vida, segundo o pensamento deles. Nós precisamos, para concluir essa reflexão, nós precisamos parar de jogar coisas fora e precisamos parar um pouco para avaliar. Ir lá no porão da nossa memória ou da nossa vida. Se eu não sei definir aquilo que está me incomodando realmente, aquilo que está impedindo a minha prosperidade, o meu caminhar, a minha paz, porque eu, em particular, eu faço qualquer negócio pela minha paz. Não tem coisa melhor do que a gente viver em paz. Não tem coisa melhor. Então peça ao Senhor, porque Ele nos mostra, Ele nos direciona, Ele nos abre os olhos e a mente. Aí sim, nós vamos entender qual é esse Jonas que está tirando a nossa paz, que está causando essa tempestade na nossa vida. Jogue o Jonas fora, no mar do esquecimento. Nós não podemos ter medo de jogá-lo. Pode ser uma sociedade, de repente você está numa sociedade, tem medo de acabar a sociedade porque tem medo de falir. Tenha medo não, se for isso aí, jogue fora. Pode ser, eu tenho medo de acabar um namoro, já tenho, 5 anos, 10 anos, e de repente se eu acabar, pronto, e eu não vou encontrar outra pessoa, que é isso? 5 anos de namoro, 3 anos, 4 anos, 10 anos, tem futuro não. Não tem futuro. Acabe antes que você vai passando o tempo, você está perdendo seu tempo. Pode ser um grupo, às vezes tem grupo que nos leva para baixo, tem certas amizades que nos levam para baixo, que impedem o nosso crescimento. Amados, finalizando, localize esse Jonas na sua vida. Localize. E, por favor, pegue esse Jonas e joga fora. Aí sim, a tempestade certamente vai se acalmar. E você vai seguir a sua viagem com toda tranquilidade e com toda paz que você precisa, que você merece.